quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler, ou tem lá Você pode abrir, você pode comparar com a tua tradução, ou na mídia, tem na mídia? Mídia preparou? Sim. Amém. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, quebra os nossos paradigmas, possamos entender. Amém. Antes de começar, antes de lermos, eu queria que você, assim, fosse viajando junto comigo, fosse entendendo algumas coisas. Logicamente que essa mensagem ela vai trazer a gente a um confronto, como toda mensagem boa. Fala para o irmão assim, toda mensagem boa te leva a um confronto. Amém? Então eu espero que você esteja sensível. Se você quiser dormir, assim, não tem problema, pode dormir e tal. Mas assim, procura aproveitar esse momento de sabedoria, porque é um momento de sabedoria. No meio de tanta informação, de tanta coisa, né? A gente vê aí, Natal, Papai Noel, o que é? Panetone, pernil, peru, bacalhau, presente, bicicleta, né? Até eu fiz uma musiquinha uma vez para as crianças assim, todo mundo fica animado quando vem chegando o Natal, bolinha, estrelinha e uma árvore de Natal, carrinho, boneca e uma bicicleta. Mas no Natal tudo que interessa é o aniversário de Jesus. E aí você descobre que Jesus não faz aniversário dia 25 de dezembro. Não se sabe a data que ele nasceu, mas certamente não foi dia 25 de dezembro. Certamente, né? E depois eu vou falar por quê. Se der tempo eu vou falar por quê. No final aí eu vou falar por que não foi. Provavelmente foi em setembro, do dia 21 de setembro ao 30 de novembro. Concebido em dezembro. Mas vamos lá. Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse, ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Sendo que por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles retirados, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho.
Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Morto, porém, Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu a um sonho a José do Egito, a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava, Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 1 a 23. Bom, queridos, a Bíblia deixa claro que o Natal foi planejado na eternidade. Natal, a palavra Natal quer dizer o quê? Natal quer dizer nascimento. Então, o nascimento do Salvador tinha sido profetizado, tinha sido planejado. E isso foi planejado antes que o sol brilhasse, antes que os planetas e as galáxias fossem criados, antes que os mundos físicos fossem criados, antes dos anjos. Tudo isso já tinha sido planejado. Deus planejou que haveria um tempo onde Ele se manifestaria através do Filho e através de um ser criado. Como seria isso? Em Gênesis você vai ver lá, dizendo que a semente da mulher, diz assim para o teu irmão assim: a semente da mulher. Quem é a semente? Quem é a semente? Jesus. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Maria. Quem aqui tem a curiosidade de, quando chegar no céu, encontrar Maria aqui? Quem ama Maria aqui? Nós amamos a Maria, né? Por quê? Porque ela é bem-aventurada. Bem-aventurada, feliz, sortuda, porque dela veio o Salvador. E essa semente da mulher viria à terra e esmagaria a cabeça da serpente. Fala para o teu irmão assim: a semente da mulher esmaga a serpente. Se tem uma serpente convivendo com você, se tem uma serpente dentro do teu coração, se tem uma serpente na tua casa, se tem uma serpente no teu bairro, ela pode ser esmagada. A peçonha, o engano, a mentira, a traição, ela pode ser esmagada pela semente da mulher. Então, fala para o teu irmão assim: pega essa semente. Então, de Gênesis em diante, todos os apóstolos, todos os profetas, fala para o teu irmão assim: depois desse episódio, todos os profetas só falavam de um assunto: da vinda do Salvador. Ou seja, todos os profetas só falavam do Natal. Esse era o assunto deles. O Natal é importante, sim ou não? Importante, porque eles falavam que um dia o menino seria entregue, um menino seria dado por Deus, e o nome dele ia ser Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus conosco. Se é para Jesus, então aplaude mesmo.
É Deus fazendo o homem, o eterno entrando no tempo. Quer dizer, o eterno entrando dentro do tempo, o invisível se tornando visível. E esse menino, tudo isso, essa eternidade envolto em panos, colocado numa manjedoura. Interessante. Em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus, vamos lá, pá, 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 pá. Beleza. Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando que esse menino, esse filho foi enviado? Segundo esse texto, na plenitude dos tempos. Fala para o teu irmão assim: Deus criou o homem, faz assim. Deus criou o homem, fez uma promessa, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus começa agora a anunciar que esse homem viria. E quando chega na plenitude dos tempos, aparece esse homem. – 2022 anos atrás. Porque você sabe que Jesus, ele nasceu provavelmente de 1º de setembro a 30 de novembro, no ano 4. Ou seja, ele nasceu antes de Cristo. Pastor, por que você está falando isso? Por quê? Porque o nosso calendário, ele é gregoriano. E esse camarada, ele cometeu um erro matemático quando ele fez o calendário. E deu uma diferença de 4 anos. Então, na verdade, nós, contando a partir do ano 0, nós estamos no ano de 2022. 2022, né? Tá vendo? Você tem que ser 4 anos mais velho aí, na brincadeira. 2022. Então, na plenitude dos tempos, há 2024 anos, 2022 anos atrás, Jesus veio. E como que ele veio? Ele veio numa cultura grega. Por quê? Porque a cultura grega era uma cultura filosófica e muito voltada à escrita. Então, foi um tempo onde o registro da vinda e das coisas que ele falaria seriam facilmente registradas por escrito. Ele também veio numa época de domínio romano, de cultura grega e de domínio romano. Por quê? Porque os romanos, eles eram empreendedores, eles abriam estradas. Então isso facilitaria a divulgação, através dos missionários, a divulgação desse presente que Deus daria ao homem. O homem, você sabe que o ser humano pecou, no começo, desobedecendo a Deus, resolvendo andar por um caminho de autonomia, e com isso ele saiu da cobertura de Deus, saiu da cobertura da vida, e passou agora a receber a morte como resultado disso. Mas Deus, tendo misericórdia do ser humano, enviou o seu Filho para que viesse, confirmasse a sua filiação a Deus, depois morresse e derramasse o seu sangue pelos nossos pecados. Assim, nós teríamos autoridade restaurada contra a morte e contra o dominador Satanás, dominador do mundo da época. Como foi colocado aqui na pecinha das crianças, aliás, maravilhoso, né? Que das crianças e da dança em geral, coisa mais linda, de que
Jesus tomou a chave do inferno da mão do diabo. E nós agora em Cristo podemos invadir o inferno e agora ir lá e resgatarmos as pessoas que estão lá presas. Então, ele veio nessas condições. Como que aconteceu isso? Um anjo enviado à cidade de Nazaré. Nazaré, irmãos, eu e a pastora nós estivemos nessa cidade. E hoje, se naquela época ela não representava muita coisa, hoje ela representa menos ainda em termos de tamanho. Pelo fato de Jesus ter morado lá, ela se tornou uma cidade histórica, só que ela é ela não é habitada, ela tem mais ruínas, e as pessoas vão, tiram fotos, tudo. Mas na época ela não era uma cidade muito considerada. E Deus ele faz questão, irmãos, de Jesus nascer numa manjedoura, vir numa dificuldade, numa cidade irrelevante, e morar numa cidade irrelevante como Nazaré, para que nós entendêssemos que toda a pompa, toda a circunstância, toda a importância que nós damos para as coisas bonitas, para as coisas grandes, para as coisas famosas, para os lugares, cidades grandes, ricas e coisas, para Deus não há valor. Deus coloca Jesus, talvez num dos menores países do mundo da época, Israel. Irmão, você percorre Israel num dia. Israel é menor, o território de Israel, ele é menor do que o estado de São Paulo. Não deveria ter essa importância toda que tem no mundo, mas tem importância porque Deus, ele manifesta o seu poder, a sua glória, em lugares, em pessoas improváveis. Então, se você é do tipo da pessoa que tem constantes pensamentos de que você não é nada, de que você é esquecido, que você é pequeno, que você é fraco, que você é feio, que você é feia, então sabe do seguinte: Deus se manifesta nos lugares mais improváveis. Fala assim, glória a Deus. Apesar, irmãos, que não tem aqui ninguém feio. Eu pelo menos não consigo localizar ninguém feio. Mas se você ouvir qualquer dia algum argumento desse aí, saiba que Deus ele se manifesta. Alguém falou assim na época, quando Jesus começou a se manifestar, falou assim: por acaso pode vir alguém, alguma coisa boa pode surgir de Guaianazes? Não, pode alguma coisa boa surgir de Mauá? Do Capuava? Pode alguma coisa? Entendeu? Tem um pessoal que fala, alguma coisa boa pode surgir de Nazaré? Então, alguma coisa boa não, alguma coisa excepcionalmente linda. Jesus! Só isso. Vila São Pedro, né? Pode vir alguma coisa de Vila São Pedro? Pode vir alguma coisa de São Bernardo? Pode vir alguma coisa boa de Santo André? Pode vir alguma coisa boa de São Paulo? Pode ter alguma coisa boa no Brasil? Brasil, tu és escolhido do Senhor. Aqui está o maior centro de adoração do planeta. É nesse lugar onde Deus enviou, onde Deus escolheu enviar os seus melhores anjos músicos. É dessa nação que todas as nações conhecerão. Brasil, terra da adoração. Ei! Nós chegamos anjos para uma moça chamada Maria.
Eu não sei como que você imagina Maria, mas Maria, quando ela recebe a notícia dos anjos que ela vai ser mãe, ela tinha, irmãos, presta atenção, entre 13 e 16 anos, não mais que isso. Uma pessoa quando estava noiva, como ela estava noiva de José, ela não se casaria depois dos 16 anos. Ela já se casaria antes, nesse período entre 13. Eu não quero que você fique com ideia nenhuma, viu, irmã? Isso é para aquela época, outra coisa, outro papo lá. Então, se você quiser praticar isso, então tudo bem. Você vai deixar a gente escolher também o marido para você. Mas ela era uma menina totalmente infantil. Mas ela recebe essa notícia e tem uma reação, irmãos, impressionante. Por isso que eu amo demais Maria. Porque ela tem uma reação. Qual foi a reação dela? Dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor. E ela faz uma poesia, e ela faz uma canção, ela compõe uma música. Quantas irmãs nós temos aqui? Chegasse um anjo e falasse assim, olha, está dentro do teu ventre agora um grande profeta que vai salvar milhares de pessoas. Quantos aqui fariam uma canção para Deus? Deixa eu falar uma coisa, existe alguém aí chamado Espírito Santo que está dentro de você, que é capaz de revolucionar nações. É o Espírito Santo. Então, por favor, cante uma canção para o Senhor. Faça uma canção aí agora para o Senhor. Tá vendo? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Coisa linda, né? Ao mesmo tempo, alguns meses antes, 6 meses antes, tinha acontecido também um outro milagre. A prima de Maria, Isabel, havia concebido também, só que agora Isabel não é como Maria, Isabel é velha, não pode mais ter filhos, e de uma forma milagrosa também, Isabel fica grávida. E quando Maria fica grávida, ela não tinha se juntado fisicamente com o seu marido, José. Ela é avisada que ela tem que visitar a prima, e ela vai e visita, vai para Jerusalém, 8 quilômetros mais ou menos de distância, e lá ela passa a morar na casa da Isabel, ela passa um tempo lá. Mas uma coisa interessante é quando ela chega na casa de Isabel, Isabel estava grávida também com mais tempo, e quando elas se encontram, os 2 bebês começam a pular dentro do ventre delas. De Isabel até meio explicado, porque já era grande, agora Jesus, pequenininho ainda, e eles se agitam, e a Bíblia diz que eles ficam cheios do Espírito Santo. Hein, queridos? Imagina você ter dentro de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas você tem alguém cheio do Espírito Santo, você aí. Você é cheio do Espírito Santo. Isabel, quando encontra Maria, tem essa reação e diz, bem-aventurado és entre as mulheres e bendito o fruto. E é interessante que Isabel, quando olha para Maria, diz assim, bem-aventurada é entre as mulheres. Ele não diz, bem-aventurado é sobre as mulheres.
Então, Maria, extremamente importante, mas ela, entre tantas mulheres, ela é bem-aventurada. Irmãos, eu quero deixar bem claro que Maria, apesar de ser aquela que Deus escolheu para vir o Salvador, ela é declarado por Deus, pelo Espírito Santo, através da boca de Isabel, que bendito é o fruto do vosso ventre. Bem-aventurada você é entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ou seja, quem é bendito? Jesus. Maria, o primeiro milagre que Jesus faz é incitado por Maria. O primeiro milagre que Jesus faz, chega numa festa de casamento, o vinho tinha acabado, e Maria chega para Jesus e fala assim, o vinho acabou. Ele deixa claro que a posição dele lá era a posição agora já de ministério, não mais de filho dela. Aliás, ele não chama ela, nesse momento ele chama ela de mulher, de uma forma muito respeitosa, mas chama ela de mulher. E ela chama os servos e diz para todos assim, fazei tudo o que ele vos mandar. Então, qualquer lugar que você chegar, onde as pessoas falarem assim, mas os evangélicos não adoram Maria. Não, realmente nós não adoramos Maria, porque Maria não pode ser adorada, aliás, nenhum ser criado pode ser adorado. O único ser que pode ser criado é Deus. E Jesus, Deus conosco, Emanuel. Agora, quantos aqui amam Maria? Quantos aqui amam Maria? Você vai perguntar assim, quantos aqui amam Maria? O que você vai falar para essas pessoas? Então, faça o que ela mandou fazer. O que ela mandou fazer? Fazei tudo o que ele vos ordenar. Então, é um equívoco. Um equívoco. Devemos fazer tudo o que Jesus ordena. Bom, irmãos, quando ela volta para Nazaré, a gravidez dela era notória, já estava barriguda, e isso começa a gerar problemas, e a Bíblia diz que o Messias nasceria em Belém. Vamos lá, vamos entender? Morava em Nazaré, Maria morava em Nazaré, José morava em Nazaré, só que a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém. A Bíblia, os profetas diziam que o Salvador nasceria em Belém. E aí o que Deus faz? Augusto César, imperador do mundo naquela época, estabelecia que as nações que eram dominadas por ele fizessem recenseamentos e que as pessoas teriam que voltar às suas terras de origem para fazer o censo. José era da cidade, a família dele era de Belém, porque ele era descendente de Davi, e Davi era Efraim, era de Belém. E por que nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro? Porque no hemisfério norte, dezembro é inverno, muito frio. E jamais, irmãos, jamais o imperador falaria para as pessoas terem que ir para a cidade fazer o recenseamento, e uma viagem já é uma coisa chata. O cara é obrigado a fazer, isso já gera uma revolta. Agora, imagina se ele mandasse fazer isso no inverno do hemisfério norte, que tem gelo, tem neve, ninguém suporta uma viagem. As viagens, elas era dia e noite. Numa noite de inverno, irmãos, esse lugar, a pessoa não sobrevive sem equipamento. Então, não foi em meses mais a menos de outono. Então, Augusto César manda. José era descendente de Davi, era
a família dele é de Belém, toda a descendência de Belém, mas Maria não. Por que ele levou ela? Exatamente, porque começam os rumores e ele acha melhor levar ela junto. Porque apesar agora dele estar desposado dela, as pessoas começam a fazer contas, né? Ela foi alcançada pelo Espírito Santo, mas as pessoas não sabem. E começaram, talvez, fazerem comentários maldosos. E aí José, vamos fazer o recenseamento e vamos juntos. E ela vai. Alguns estudiosos dizem que ela já foi com o menino no colo. Alguns dizem que Jesus... esse texto em particular diz que Jesus nasceu em Belém. Então eu creio nessa versão mais clara que Jesus realmente nasceu em Belém. Quando eles chegam em Belém, irmãos, a cidade está lotada por causa do recenseamento. Tem um monte de... Porque assim, lá não tinha hotel que nem hoje. Tinha hospedarias, que eram casas que tinham a parte de cima a casa e a parte de baixo era onde eles guardavam os animais. E quando José e Maria chegam em Belém, eles não encontram lugar nas casas para poder morar, para poder ficar. E alguém diz, olha, tem a parte de baixo só. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que essa parte de baixo, as pessoas ocupavam esses tipos de lugares. Não é tão assim, loucura. Não tem em cima, você fica embaixo. É normal. Né? E esse lugar onde os animais comiam, onde os animais bebiam. E é interessante, irmãos, quando eu estava estudando sobre isso, eu achei interessante, porque assim, irmãos, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele podia fazer com que Jesus nascesse num palácio. Ele podia até dar uma boiadinha que ele conseguisse uma casa vaga, mas Jesus teve que nascer no lugar aonde, aleluia, os cordeiros nascem. Porque Jesus é o cordeiro. Quando João Batista vê Jesus chegando, ele diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para o teu irmão assim, Jesus tinha que nascer numa estrebaria. A manjedoura é o lugar onde os animais comem. Não era de madeira, não era de pedra. Provavelmente Maria forrou com uma palha, colocou uns panos, e lá Jesus foi colocado. Outra evidência que Jesus não nasceu no inverno, porque os pastores estavam nos campos, pastores de ovelhas estavam nos campos, e eles receberam uma visita de um anjo. Em Lucas vocês vão ver isso. E o anjo fala assim, olha, nasceu em tal lugar assim, aquele prometido, Salvador. E pastor de ovelhas, no inverno não ficava do lado de fora, numa noite. E nem de dia. No inverno, os animais ficavam confinados, irmãos, nesses lugares. Então, mais um motivo para nós sabermos que Jesus nasceu em outra época. Depois eu vou falar por que estabeleceram essa data aí. Hoje, assim, eu quero conversar mais com os irmãos sobre informações também, para os irmãos receberem informações sobre esse assunto. As Escrituras também dizem que, quando ele nasce, os anjos fazem festas e se apresentam. Então, irmãos, fala para o teu irmão assim, quando Jesus nasceu, houve uma grande festa no céu e na terra. Por isso que nós cantamos, irmãos, todo dia, nós adoramos todo dia, nós adoramos o Senhor todo domingo, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele nasceu. Juntamente com os anjos, cantamos.
Bom, os anjos celebraram. Agora, como os seres humanos reagiram diante do nascimento de Jesus? Eu vou falar de três reações que foram registradas nesse episódio do nascimento de Jesus, diante da existência dessa pessoa, Deus homem, aquele que foi gerado, aquele que foi feito, aquele que veio à terra para ser adorado e para nos salvar. Jesus, queridos, hoje, ele é a figura mais paradoxal que existe. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que ele é uma figura paradoxal. Jesus, ele é amado por muitos. Ele é odiado por outros. Ele é ignorado por muitos também. Eu acho interessante, né, teve a nossa ministra nossa agora futura ministra dos Direitos Humanos, pastora Damares, ela conta que quando ela era pequena, ela teve um histórico de abuso na infância dela, e aquilo gerou uma tristeza tão grande que ela resolveu se matar, e ela sobe numa goiabeira, e lá na goiabeira ela recebe uma visita, já decidida a se matar, recebe uma visita. E ela diz que essa visita é Jesus, e que a convence de não fazer aquilo, não se matar. Qualquer criança, irmão, que contar uma história dessa, qualquer pessoa que contar uma história dessa, da infância dela, dizendo que ela recebeu uma visita do unicórnio, de um unicórnio, ninguém vai falar nada. Aí veio uma fada e falou comigo para eu não me matar. Não tem problema. Agora, por que ela disse o nome? Não, irmãos, eu não ouvi. Por que ela disse o nome? Jesus. Por que ela disse o nome? Jesus. Todo mundo começou a tirar um sarro. Todo mundo começou a fazer piada, porque Jesus não pode se apresentar, a fada pode se apresentar, o unicórnio pode se apresentar, mas Jesus não pode. Então, para ela se fazer entender, ela agora está chamando de amigo imaginário, para ver se as pessoas entendem um pouco. Só que o amigo imaginário dela tem fundamento bíblico. E Jesus, ele opera na nossa imaginação. E Satanás opera também na imaginação do ser humano. Aliás, irmãos, essa é a época do ano, depois eu vou explicar por que que as pessoas ficam esquisitas. E não é por causa da cachaça, da cesta que afirma, cesta que tinha vinho, que a firma deu, não é nada disso, não. O povo fica esquisito essa época por causa de uma liberação. Se você ligar a sua televisão, você vai ver filmes o tempo todo, e o tema é magia, 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 feitiçaria, feitiçaria. Por quê? É uma liberação. Porque essa é uma data, 25 de dezembro, é uma data importante para os esotéricos. Depois eu falo isso. Então, Jesus, a palavra Jesus é uma figura controversa. Você pode falar de Saci Pererê, você pode falar de mula sem cabeça na escola que você dá aula, irmã, que é professora. Agora, você não pode falar de Jesus, porque essa palavra incomoda as pessoas. Essa palavra Jesus, ela alegra as pessoas, ela apavora outros. A palavra Maomé, a palavra Alexandre o Grande, a palavra Napoleão, não causa reação nenhuma em ninguém. Simplesmente por quê? Porque todas as pessoas que foram grandes personagens da história estão mortos. Só alguém que está vivo incomoda.
Só alguém que está vivo incomoda. Pessoas mortas não incomodam. Jesus incomoda porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está aqui. E Ele é honrado. Seja honrado, Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te honramos mais uma vez. Oh! Então Jesus, quando nasceu, teve 3 reações. E teve 3 reações, como hoje temos 3 reações. Então, anota aí. Tem aqueles que repudiam Jesus, hostilizam Jesus, odeiam Jesus, combatem Jesus. Segundo, tem aqueles que não se importam com Jesus. São os indiferentes, ignoram Jesus, mesmo o conhecendo. E tem aqueles que amam, adoram a Jesus. Esses se apresentam para adorar. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos os dias da minha vida. Servos do Senhor que assisti à casa do Senhor todos os dias, todas as noites. Levantai as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Tem um povo. Cadê o povo? Cadê o povo? O povo que adora o Senhor. Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplauda Ele, aplauda Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá. A primeira reação é a hostilidade, querido. Eu achei engraçado uma história do irmão Rodolfo Abrantes, pastor, né, Rodolfo Abrantes, ele conta que ele começou a ser atacado pelos amigos dele, pelos fãs, porque agora ele estava seguindo Jesus. E ele começou a mandar recado para essas pessoas dizendo assim: me fala uma coisa, vocês gostam de mim mesmo? Vocês me amam mesmo? Vocês me admiram? Porque ao invés de vocês ficarem falando mal de mim porque eu estou seguindo Jesus, por que vocês não perguntam para mim se eu estou feliz? Por que se vocês me amam mesmo, era o que vocês deviam estar perguntando? Mas não, ficaram atacando ele porque ele estava seguindo Jesus. Porque existe... E essas pessoas que atacam, irmãos, elas não sabem por que atacam. Porque o espírito que está nelas os leva a atacar. Então nós vamos ver aqui de um personagem que ficou endemoniado, ou que manifestou, né? Porque endemoniado, toda pessoa que não tem Jesus é endemoniada, viu? Fala para o teu irmão assim: não existe meio termo. Ou você tem Jesus aí, ou você tem o Espírito Santo, ou você tem um espírito de outra coisa, outro espírito. No mundo espiritual não existe meio termo. Ou você bate ou você apanha. Bom, a primeira turma aqui daqueles que são hostis. E o personagem que aparece aqui na nossa história é um tal de Herodes. Irmãos, Herodes, houveram 5 Herodes. Perdão, 4. 4 Herodes. Herodes o Grande, esse que eu vou falar. Herodes Antipas, aquele que manda matar João Batista. Herodes Agripa, a qual mandou prender Pedro. E o Herodes Agripa II, aquele que o apóstolo Paulo prega o evangelho para ele. E ele diz que quase que ele convence, quase tu me persuades a seguir esse evangelho. O que eu vou falar desse primeiro, Herodes, o Grande, ele reinou no ano 40 antes de Cristo. Esse camarada, tinha uma autoridade excepcional. Ele era um administrador fabuloso. Ele promoveu
a prosperidade para Israel, porque ele foi nomeado, por causa da amizade que ele tinha com Augusto César, ele foi nomeado como imperador de Israel, e ele construiu portos, ele reconstruiu o templo que tinha sido derrubado, organizou Israel, organizou os exércitos de Israel. Então, é um camarada extremamente competente, extremamente administrador, só que ele era louco, paranoico. Você tem uma ideia, queridos? Herodes, quando ele foi empossado como rei, ele mandou fazer uma lista de todas as pessoas que eram aristocratas e que podiam haver uma possibilidade de um dia assumirem o reinado. E você sabe o que ele fez? Mandou matar todos. 48 aristocratas ele mandou matar. Pessoas que poderiam o substituir. Ele fica desconfiado, ele casou-se 9 vezes. E matou todas as esposas dele. E com uma delas ele tinha 2 filhos. E para esses meninos não ficar tristes, ele mandou esses meninos para Roma, para estudar em Roma. A irmã dele, uma outra endemoniada também, chega para ele e diz assim que os filhos deles iam voltar de Roma, preparados, estudados, e iam tomar o lugar dele. O que ele vai e faz? Manda matar os próprios filhos. Então, irmão, quando você lê na Bíblia lá, que isso que eu estou falando, irmão, é dado histórico, tá? Está nos livros. Quando você lê na Bíblia que Herodes mandou matar todas as crianças, você fala assim, não, ninguém faria uma coisa dessa. Herodes faria. Aliás, houveram 2 histórias iguais, né? Na época do Egito, que Moisés foi livre. Por isso que Moisés se tornou uma prefiguração de Jesus como Salvador e como alguém que foi livre, liberto, foi salvo da morte. E Jesus, fabuloso, porém sanguinário. Matou a sogra, matou o cunhado. A sogra tudo bem, né? Mas matou o cunhado. Não, tudo bem não, viu, irmão? Aliás, irmãos, a minha sogra era maravilhosa. Maravilhosa. Tem algumas sogras que são malas, né? Mas é muito raro isso. Mateus 2, 3, coloca lá, querido. Diz assim, o que aconteceu? Uns cientistas, a Bíblia chama de magos, as traduções chamam de magos, mas na verdade não tem nada de mago, não era mágico. Eram camaradas estudiosos, nerds, eram os nerds da época, que estudavam as estrelas, que estudavam a ciência, que estudavam matemática e que se interessavam pelas coisas. E eles receberam informações remotas de que um rei nasceria em Israel. E eles recebem e vão pesquisar sobre esse assunto. E na viagem eles têm um encontro com uma estrela que os leva. É engraçado que Jesus estava em Belém, tinha nascido em Belém, e eles vão para Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém perguntando para os fariseus, para os saduceus, para os estudiosos, quem ia nascer, porque eles ficaram sabendo que um rei ia nascer. Se eles estavam tendo a notícia, e aí os estudiosos, os que liam a Bíblia, os professores falaram assim, sim, isso está
na Bíblia, isso está nos nossos registros, que alguém nasceria em Belém, e esse seria o rei e o Salvador, o nosso Salvador. Quando Herodes fica sabendo que esses camaradas, na verdade a Bíblia não é, a gente fala que é 3 reis, né? Quem aprendeu que são 3 reis aqui? Quem aprendeu? 3 reis magos. Primeiro, a Bíblia não fala que eram reis, e a Bíblia não fala que eram 3. Por que as pessoas deduzem que eram 3? Por causa que foram 3 presentes, mas não é 3. É uns sábios, você vê no texto. Eles chegam lá, e Herodes manda chamá-los, e fala assim, o que vocês estão aí perguntando sobre um rei? Justamente Herodes, né? Doidão. Então, nós ficamos sabendo que nesses dias aqui, por esse tempo, nasceu um rei. Mas quando foi que nasceu? Nessa época que a estrela apareceu, assim, há uns 2 anos. Aí ele manda chamar os outros estudiosos e começa a se informar, detalhe por detalhe, de tudo que tinha acontecido, e de tudo como que ia ser, aonde tinha que ser, e qual a data certa. Ele se cerca de informações, Herodes, e ele toma uma decisão. E ele usa de astúcia, né? Olha lá, versículo 4. E convocando todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então ele queria ter informações exatas. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. Aí ele usa uma estratégia agora, versículo 8. Enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me para que também eu vá e o adore. É o cúmulo da hipocrisia, né, queridos? Você me fala onde é essa igreja aí? Você me fala que eu vou lá e adoro. Me explica sobre esse Jesus aí que eu vou adorar ele. Eu vou lá na tua igreja para adorar Jesus. Não, ele não queria adorar Jesus não, ele queria matar Jesus. Muitas pessoas falam o nome de Jesus, irmãos, mas elas não querem adorar Jesus. Muitas pessoas se referem a Jesus porque elas sabem que o nome de Jesus agrada algumas pessoas, elas conseguem votos para ganhar eleição, mas na verdade elas não querem saber de Jesus, elas querem matar Jesus. Muita gente vai na missa, né, na época da eleição, e fica lá, nem acredita em Deus, vai lá, fica lá. Mas não acreditam, elas odeiam Jesus. Se elas pudessem tirar Jesus da história, elas tirariam. Jesus é a grande pedra no caminho, grande pedra de tropeço, e ele falou que seria mesmo, pedra de tropeço. Versículo 13, a crueldade desse homem. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus aqui, irmãos, nesse versículo, ele está representando o nascimento da salvação dentro da tua vida. Quantos aqui já tiveram essa experiência de estar evangelizando alguém, e essa pessoa agora começa a se apaixonar por Deus, por Jesus, Jesus passa agora a ser alguém presente na vida dela, e de repente começa a acontecer um monte de coisa para matar esse Jesus que está dentro. Acontece isso muito depois do encontro, né? As pessoas vêm do encontro, e aí começa aquele processo para se dirigir ao batismo, e aí começa aquela luta terrível. Essa época do ano, querido, é a época onde muitos Herodes se levantam. Essa é a época do ano onde muita gente se recai nas drogas, recai na cachaça, volta, começa a questionar, fala assim, será que está valendo a pena servir a Deus? Começa a questionar, começa a não querer mais estar junto com os irmãos. É uma época onde há uma tentativa de assassinato do Jesus que começou a nascer. Vocês entendem o que eu estou falando, queridos? A liderança aqui está entendendo o que eu estou falando.
O pessoal está vivendo na pele, vive na pele todos os anos, a mesma história. Eles vão lá, esses sábios vão lá, adoram a Jesus, presenteiam a Jesus, e só que tomam uma decisão, falam assim, nós não vamos voltar para Jerusalém, não vamos nos encontrar com Herodes como ele combinou conosco, porque ele quer conversar com a gente, para a gente dedurar onde Jesus está, exatamente aonde, para ele matá-lo. Então nós vamos voltar por outro caminho. Fala para o teu irmão assim, todo aquele que tem um encontro com Jesus, muda o seu caminho. Todo aquele que se encontra com Jesus, muda o seu caminho. Para de se encontrar com Herodes. Para de se encontrar com a morte. Para de se encontrar com o enganador. Herodes aqui é uma figura de Satanás. Tenta matar o menino. Versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos. Mateus 2,16. Eu tenho uma boa notícia, fala para o irmão assim, pastor, tem uma boa notícia para você. Todos aqueles que perseguem Jesus se dão mal. Fala para o teu irmão assim, quem persegue Jesus na sua vida vai se dar mal. Fala para o teu irmão assim, não deseje mal para ninguém. Mas se alguém começar a perseguir você por causa de Jesus, peça misericórdia para essa pessoa. Ou avise ela, fala assim, não mexe com quem serve Jesus. Se você vê alguém tirando um sarro de um irmãozinho que está indo para a igreja, se você vê alguém fazendo um comentário sobre a irmã que viu Jesus na goiabeira, diz assim, olha, não faça isso. Não mexe com quem está com Jesus, porque quem mexe com Jesus sai quebrado. Não chute a pedra. Quem tem um encontro com a pedra vai ser esmigalhado. A Bíblia diz que, a visão de Daniel, que viria uma pedra e derrubaria todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra são esmigalhados e viram pó diante de Jesus. Quem está entendendo o que está sendo falado? Daniel capítulo 2, versículo 21b diz assim, ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele que estabelece os reis. Aí você está lá trabalhando no seu serviço, aí o seu amigo, seu colega de trabalho, ele é promovido. Colocam ele num cargo maior que você. Aí você já fica todo revoltado, todo chateado, todo com inveja. Fala para o teu irmão assim, Porque se ele subiu, foi Deus que colocou ele lá em cima. E da mesma forma que Deus coloca ele, pode colocar você. E da mesma forma que você está num cargo superior, e se Deus quiser, Ele pode também te derrubar. Porque Deus, Ele exalta, Deus derriba. Você fala assim, eu acho um absurdo fulano ter sido colocado nessa posição de autoridade. Fulano que devia ser. Não, irmão, você está questionando quem? Deus? Porque Deus que move o coração dos homens, é Deus que coloca lá. Ele diz, levanta, Ele diz, derriba. Essa semana foi uma loucura. As pessoas, o Brasil inteiro, acho que na quarta-feira, ficou desesperado, que vão soltar 160 mil prisioneiros, e o Lula vai sair da prisão, onde já se viu. Eu lá em paz, eu lá olhando assim, diz assim, é Deus que fecha as portas, é Deus que abre as portas. Se ele for solto, é porque Deus vai querer. Se ele for continuar pé, é porque Deus vai querer. Que Deus é o dono de todas as coisas, eu confio no Senhor. Começa a parar de viver desse jeito. Ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, irmão, você tem que fazer nada. Você tem que orar e confiar. Orar e confiar. É Deus que colocou o teu chefe lá. É Ele que pode tirar. É Deus que colocou você lá. Ei! Para
Para de invejar o que é dos outros. Remove ou não remove? Fala para o teu irmão assim, olha para o teu irmão, aponta o dedo profético para ele. Deus vai remover da tua vida tudo aquilo que é necessário remover. Versículo 20, morto porém Herodes. Quem que morreu aqui? Quem que Herodes queria que morresse? Quem que morreu aqui? O que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com Herodes? Morreu. Eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José, no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuraram a morte do menino. Fala para o teu irmão assim, já estão mortos os que procuram a minha morte. Diz assim, já estão mortos aqueles que procuram a minha morte. Então tem aqueles que perseguem Jesus. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então toma cuidado, viu, irmão? Toma cuidado de você não perseguir ninguém que está seguindo Jesus. E avisa aqueles que estão perseguindo Jesus. Teve um camarada que começou a perseguir. Fala, pastor, mas... Tem uns que perseguem o povo de Jesus. Não, irmãos. Perseguir o povo de Jesus é perseguir Jesus. Por quê? Tem um episódio na Bíblia de que o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristãos, matador de cristão, matador. Quando ele chega, ele se encontra, o apóstolo Paulo cai ao chão, cego. E ele diz para Saulo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, mas Paulo estava perseguindo Jesus? Jesus tinha morrido já. Ele estava perseguindo quem? O povo. Mas quem persegue o povo está perseguindo Jesus, porque nós somos o corpo de Jesus. Fala para o teu irmão assim, ó, ninguém mexe comigo. Fala para o teu irmão assim, ninguém mexe com você. Então não tem que ter medo não, querido. Pode fazer serenata de madrugada, ninguém vai mexer com você. Primeira reação, hostilidade. Muitos são hostis ao nome de Jesus. Segunda reação, indiferença. Versículo 4. Congregado todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas, o povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Quem são essas pessoas que falaram tudo esse monte de coisa verdade? Os escribas, os saduceus. Esses príncipes eram dois partidos, saduceus e fariseus. Saduceus, eles eram da ala mais incrédula. Saduceus, eles se consideravam religiosos, mas eles não acreditavam no poder, não acreditavam em anjos, não acreditavam em milagres. Mas, por outro lado, como eles se interessavam mais por política, eles tinham autoridade política, os saduceus. Então há uma tendência de os políticos serem muito céticos, não acreditarem em coisas sobrenaturais. Então, se tem algum irmão aqui com chamado à política, aliás, uma coisa que eu quero incentivar, que todos aqui se interessem por cargos elevados onde você estiver, para que você possa dar condições para os crentes fazer o que eles precisam fazer. Mas toma cuidado para esse envolvimento com a política não tornar você um cético.
aquele que não acredita mais em milagre, aquele que não acredita mais no sobrenatural, aquele que não acredita... Os saduceus eram assim, e tinham poder político. E tinha os fariseus que eram os estudiosos, esses acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição de mortos, eles acreditavam em milagres. E eles acreditavam, e esses estudavam a Bíblia, e foram esses que falaram, olha, é verdade, vai nascer um Salvador. E vai ser, sabe lá onde? Em Belém. E pelas nossas contas, pegando o livro de Daniel, tudo certinho, fazendo a conta, é por esses dias que ele vai nascer. Quem são esses? Sabem das coisas. O que eu tenho visto muito nas muitas igrejas que estudam. Aula disso, aula daquilo, e curso disso, curso daquilo, e teologia, e filosofia, e tudo, e conhecem. Você sabe qual a distância de Jerusalém até Nazaré? 6 quilômetros. 6 a 8 quilômetros. Ora, o Messias está nascendo na cidade daqui, pertinho. O que eles, sabendo de tudo, tinham que fazer? Bora! Aproveitar carona com os do Oriente, os estudiosos do Oriente, vamos embora, vamos junto. A gente aproveita e já vai com as informações todas aqui, porque esses orientais, eles não tinham a informação. E eles estavam interessados, então quando eles chegaram e conversaram com os sábios de Israel, pronto, fechou, todas as informações se fecharam e eles foram. E a estrela começou a guiar eles. E parou exatamente onde Jesus estava. Irmãos, eu quero crer, né? Que hoje, nessa noite, não tem ninguém aqui que seja como Herodes. Amém? Eu tenho certeza, porque, assim, se você fosse como Herodes, fosse aqueles que são antagônicos a Jesus, você nem viria hoje aqui, né? A pessoa não, né? Nos dias onde está todo mundo por aí, enchendo latão, né, comendo aí que nem um doido, não viria numa igreja. Então eu não creio que ninguém aqui esteja com ódio de Jesus, nem nada. Mas infelizmente, irmãos, há uma possibilidade de algum de nós aqui, e se esse é você veio no lugar certo hoje, se você for daquele tipo que é indiferente à vinda de Jesus. Apesar de você saber que Jesus veio ao mundo, apesar de você conhecer, saber que a Bíblia é verdade, você se tornou indiferente e sem reação diante da existência de Jesus. Olha aqui para mim, queridos, presta atenção no que eu vou falar agora, todos, por favor. Os dias vão se passando, os anos vão se passando, presta atenção, e o crente começa a viver na rotina. O rabo do boi, né? Começa a viver na rotina. Começa a viver uma vida e começa a não dar muita importância mais para a existência de Jesus. A palavra Yeshua, Hamashia, a palavra Jesus não significa mais. Não soa mais, não faz mais chorar. Hoje, quando o pastor Rogério estava aqui ministrando, ele começou a falar de Jesus. Cada vez que ele falava a palavra Jesus, aquilo era como fosse como se eu estivesse tomando alguma coisa doce. Como se eu estivesse comendo uma sobremesa espiritual. Fala para o teu irmão aí do lado, não permita a indiferença entrar na tua vida. Quando você perceber que você abre a Bíblia e você não sente nada, quando você perceber que você está numa pregação e você sente sono, quando você perceber que diante de uma canção você não sente vontade nem de levantar, quando o ministrador diz assim, vamos levantar a nossa mão, você fica assim, quando você não quer, quando você nem quer ir na igreja, presta atenção, queridos, está acontecendo alguma coisa muito ruim, que é um estado de indiferença. Esses homens aqui, apesar de conhecer a Jesus, de conhecer a história, saber que ele estava nascendo, o Rei dos Reis, eles não
se moveram. Sabem tudo, conhecem tudo, mas não adoram. Eu sei, irmãos, que a rotina da vida, o dia a dia, a poeira, a rotina, a monotonia do seu trabalho. Quantos aqui tem um trabalho monótono aqui? Levanta a mão. Quantos aqui tem um trabalho monótono? Todo dia você tem que fazer a mesma coisa. Quem não levantou a mão porque não trabalha? Porque todo trabalho é monótono. Agora, por que muitos não levantaram a mão? Uns porque não entenderam o que eu perguntei, e outros não levantaram por quê? Porque hoje são renovados com Cristo e juntam tudo, trabalho com a vida espiritual, aí não tem monotonia. Mas toma cuidado para você não levar a monotonia da tua vida para a sua vida espiritual. Não há problema na vida normal ter monotonia, não tem problema. Todo mundo escova dente aqui? Todo mundo toma banho aqui? Quantos tomam banho todo dia aqui? Abaixa o braço logo. É uma rotina, né? Então rotina é ruim? Não, rotina é bom. O problema é quando você leva essa rotina para a sua vida espiritual. Porque com Deus a nossa vida é novidade, 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 porque Deus, Ele é infinitamente variado. Você vai passar a eternidade inteira e não vai descobrir quem Deus é na tua totalidade, porque Ele é infinito. Mergulhar em Deus é mergulhar no infinito. Então, queridos, presta atenção. Quem conhece Deus aqui? Então começa a adorar Ele. Você sabe por quê, irmão? Se você não adorar a Deus, você sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a sentir vontade de voltar para a cachaça de novo. Você vai sentir vontade de voltar para a droga de novo, querido. Porque essas aí são tentativas de variação. São tentativas de anestesiamento da tristeza, da falta de Deus. Então, diante de Jesus, do nome de Jesus, alguns são hostis. Diante de Jesus, alguns são indiferentes. E alguns, diante de Jesus, se rendem em adoração. Versículo 1. Versículo 1. Na sequência lá, pessoal da mídia. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles não tinham o mesmo material que os crentes tinham. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Fala assim, pastor, por que esses sábios não foram direto para Belém? Por que eles tiveram que ir por Jerusalém? Jesus não tinha nascido em Belém? Ele já tinha nascido há um tempo. Aliás, quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles foram na casa onde Jesus estava. Já não estava mais na estrebaria. Já tinha arrumado uma vaga. Aliás, quando eles se encontraram com Jesus, Jesus já tinha 2 anos. Aproximadamente 2 anos. Tanto é que Herodes, quando manda matar as crianças, manda matar 2 anos para baixo. Vamos lá. Por que eles não foram direto para Belém? Por que a estrela levou eles até Jerusalém? Porque Jerusalém é onde estava a palavra. Porque é em Jerusalém que estava a Bíblia. Porque era em Jerusalém que estavam as Escrituras.
Você quer saber por que Jesus veio ao mundo, querido? Você tem que voltar para as Escrituras. Você quer saber por que Ele formou 12? Você tem que voltar para as Escrituras. Você quer saber por que Jesus ressuscitou? Você tem que voltar para as Escrituras. Você quer saber por que Ele te cura, Ele te liberta? Volta para as Escrituras. Eles não podiam ir direto na experiência, eles tinham que conhecer as Escrituras. É através das Escrituras que nós conhecemos o verdadeiro Jesus. Através das Escrituras que nós conhecemos o verdadeiro Natal. Por que eu não me engano com o Natal? Porque eu conheço as Escrituras, e as Escrituras mostram o que é o Natal. Esse é o Natal da Bíblia. Quem está entendendo está sendo falado aqui? Quem sabe aqui por que Jesus morreu? Quem sabe por que Jesus morreu aqui? Explica aí para o teu irmão por que Jesus morreu. Agora explica por que ele ressuscitou. É para explicar para o teu irmão, ele ressuscitou. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Vamos lá. Se você morrer hoje, está amarrado, né? Vai lá, se você morrer hoje, você vai se apresentar diante de Jesus. E você vai querer entrar no céu. E ele te perguntar o seguinte: por que que você... O que te dá o direito de entrar aqui na minha casa? Você vai agora responder para o teu irmão o que você responderia para Jesus. Alguém não entendeu? De novo. Você está diante de Deus, você quer entrar no céu e você fala, aí ele perguntar: o que te dá o direito de entrar aqui no meu céu? Ou na minha casa, na minha mansão? O que você responderia para ele? Eu vou entrar aí porque eu frequentava a CQL. Vamos lá? Toda vez que eu falar uma resposta errada, você faz pé, tá bom? Eu vou entrar aí porque eu era uma pessoa boa. Eu vou entrar na tua casa porque eu frequentava a igreja. Eu vou entrar aí porque eu ajudava a velhinha a atravessar a rua. Eu vou entrar aí porque eu trabalhava, não fumava, não bebia. Não fez mais que obrigação, né? Trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Eu vou entrar aí porque Jesus morreu por mim e derramou o seu sangue e me deu o direito de entrar. Por la sangre, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, hoje nós temos o direito à reconciliação e podemos morar nas mansões celestiais. Aliás, eu não vejo a hora de morar junto com você. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Enquanto Herodes estava furioso, eles vão experimentando o intenso estado de alegria e júbilo. Fala para o teu irmão assim: enquanto o inimigo está furioso, você só vai curtindo. Fala assim: enquanto o inimigo está furioso, você só vai curtindo. Irmãos, presta atenção. Esses 2 minutos que nós passamos aqui na terra, é 2 minutos mesmo, viu, irmão? Deus olha de lá de cima, Ele vê um pontinho e a eternidade toda. Agora, nesses 2 minutos, a gente já está na eternidade.
E é para você curtir a presença de Deus. Para de ficar doido aí com o problema daqui, meu. E fulano me abandonou, e fulano veio, e fulano saiu, me roubou, e me enganou. Ah, meu irmão, para com isso! Viva uma vida de vitória, porque essa é a nossa vida aqui. Começa a olhar com a ótica de Deus. É 2 minutos. É rápido, ó. Então vai adorando a Deus, vai curtindo. Para de pecar. Para de ser escravo. E começa a curtir. Jesus nasceu. Qual a tua reação diante de Jesus? Hostilidade, indiferença ou adoração? Olha só, versículo 11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhes davam dádivas: ouro, incenso e mirra. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque Jesus é filho de Davi, é da descendência de Davi. E Belém também quer dizer casa do pão. Jesus também foi chamado de o pão da vida, aquele que alimenta. Por que esses sábios deram esses 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. Eles estão dando presente para três funções de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Por que deram ouro? Ouro é o metal que representa realeza, riqueza de rei. O que é o incenso? Incenso é aquilo que subia, representando as orações dos sacerdotes, aquele que intercederia por nós e falaria para o Pai: olha, eu morri por eles, pode salvar. Profeta, e a mirra, que é o óleo da unção, o óleo da revelação, o óleo do Espírito Santo, que revela, que dá uma ideia, que dá sabedoria e cura aos profetas. Então Jesus é o nosso profeta, Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o nosso rei. Não existe outro rei, não existe outro intercessor a não ser Jesus. Nunca deixe ninguém falar que fulana é intercessora. Nunca deixa dizer que tal pessoa é intercessor. Nós, lógico, intercedemos pelos nossos irmãos, mas intercedemos para Jesus, com Jesus, mas não com Deus. Não sei se vocês entendem isso. Nós levamos as pessoas, apresentamos as pessoas a Jesus e fala: agora você já conhece Jesus, agora se vira, meu. Porque agora você com Jesus chega até o Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro intercessor, não existe outro sacerdote, não existe outro rei. Quem é o presidente do Brasil? Jesus. Quem é o presidente da tua empresa? Jesus. Quem é o presidente da tua casa? Jesus. Quem é o presidente do teu corpo? Jesus. Quem é o presidente da eternidade? Quem é o Senhor do universo? Jesus. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Quantos aqui reconhecem que tomaram outro caminho depois que conheceram Jesus? Queria perguntar para os irmãos: qual é a reação que você tem diante do Natal? Porque, para confundir, o diabo inventou um monte de história. Eu vou procurar resumir bem o que é o Natal, que é conhecido mundialmente. Aliás, alguns cristãos, Irmãos, eu quero informar uma coisa, quero dizer uma coisa. Eu não quero dizer com isso que você vai sair e ficar xingando quem comemora esse Natal aí, pagão. Mas eu estou informando para você saber, amém? É uma coisa cultural. Então,
o carnaval é cultural também. As festas juninas são culturais também. A adoração a santos são culturais. Então deixa eu explicar a origem, por que se comemora, por que no mundo todo se comemora o Natal nessa época. Bom, irmãos, havia um homem na terra chamado Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Houve um episódio onde Noé se embriagou, fez vinho, se embriagou, e um dos filhos dele, chamado Cã, ele foi e anunciou para os outros irmãos o estado do pai. Não cuidou, não protegeu o pai de ser desonrado. E por causa disso ele foi banido. E foi lançada uma maldição sobre a vida dele, de que a descendência dele obedeceria às outras 2 descendências. Esse Cã, foi morar numa terra chamada Terra de Cuxi. E lá ele teve um filho chamado Nimrod. Entre outros, teve um filho chamado Nimrod. Esse Nimrod foi um cara estilo Herodes, que era sanguinário. Você tem uma ideia, esse camarada, ele mata o próprio pai, Nimrod. Nimrod foi o camarada que planejou a construção da Torre de Babel. Mostra para o seu irmão o formato da Torre de Babel, para o seu irmão. Mostra como é que era a Torre de Babel. Como é que era? Mostra assim, faz um gesto com a mão. Torre de Babel. Então, Nimrod foi aquele que fez a Torre de Babel. Ele manda matar o próprio pai. E ele faz o quê? Ele se casa com a sua própria mãe. Bonitinho, né? Ó. E dessa união ele teve um filho chamado Tamuz. Tamuz, com uma perspectiva de ser o rei da Babilônia, o rei da região. Esse menino, ele morre, ele é assassinado. Ele é assassinado e ele é jogado no mato. Provavelmente foi comido por animais. Mas a mãe dele, a mãe Semíramis, aliás, a mulher chamava Semíramis. Essa Semíramis, quem é Semíramis? É uma personagem muito conhecida. Por exemplo, quem já viu a Estátua da Liberdade? Semíramis. Aquela mulher da Columbia Pictures, do filme Semíramis. Todas as Madonas, todas as senhoras, Senhora Aparecida, todas na antiguidade da Babilônia chamavam de Rainha do Céu. Hoje, em todo lugar do mundo, interessante que em todas as nações foram levantadas essas 3 personagens. A mãe, o filho, algumas a mãe e o filho só, e algumas a mãe, o filho e o pai. Então, no Egito, você vai ver essas 3 personagens com 3 nomes diferentes. Apis, como chama aquela? Diana, e sempre com 3 nomes diferentes, mas sempre os mesmos personagens. Essa Semíramis, ela inventou uma história de que o filho dela tinha sido plantado, e no lugar desse filho nasceu um pinheiro. Então, todo ano, a data de nascimento de Tamuz é 25 de dezembro. E nessa data teria que ser comemorado o nascimento dele. E como se comemoraria? Todo mundo pegaria um pinheiro, levaria para sua casa, pregaria ele no chão. Aliás, na Bíblia tem textos de Ezequiel que fala que o povo faz lá, vai lá no mato, pega o pinheiro, pega a árvore, coloca, leva para dentro de casa, enfeita. Então, e honrariam esse Tamuz. E para honrá-lo, muitos faziam o seguinte: faziam pedidos para prosperidade, para que a terra desse comida. E como eles faziam? E o que eles davam em troca para essa entidade chamada Tamuz? Eles matavam meninas. E colocavam as cabecinhas penduradas
nessas árvores. Então esse é um costume muito antigo. Muito antigo. Por isso que a gente enfeita, né, de vermelho, coisa de vermelho, por causa que é a cor mesmo. É a cor. Então, essa foi os primórdios dessa comemoração. Em todas as nações do mundo existem esses personagens pagãos. Nessa época do ano, há uma efervescência de tudo que é magia. Tanto é que, quem ouve muito nessa época da magia do Natal? O que é magia? Feitiçaria, né, irmão? Feitiçaria, magia. Então, pastor, eu não posso ter uma árvore de Natal. Irmão, você pode ter o que você quiser. Mas eu estou dando uma informação. Se você duvida da minha informação, pesquisa. Pesquisa. Vai lá no Google, vai lá no Wikipedia. Vai lá, origem do Natal, a verdadeira origem do Natal. Você vai ver o que é. Tem nada a ver com Jesus, nada a ver com o cristianismo. Agora, como que entrou isso para o calendário cristão? Porque quando quando eles uniram o povo, as culturas greco-romanas, não tinham o que fazer, tiveram que aceitar o cristianismo, que cresceu muito, para agradar o povo que era pagão, que fazia essas festas, eles agora adaptaram. Então eles mudaram o nome, a Semíramis eles colocaram Maria, Tamuz eles colocaram Jesus, em algumas, na mitologia grega tinha o Zeus, que é o Deus Pai. Então, fizeram uma adaptação e pegaram todos os apóstolos e santos, pessoas que já tinham morrido, e transformaram eles em entidades a qual se fazia estátuas onde as pessoas se prostrariam. Essa é a tradição mundial. E até hoje se comemora em todas as nações, porque o cristianismo católico difundiu esse costume, e isso é uma coisa que foi preservada até hoje. Agora, eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus numa época em que todo mundo é interessado nesse assunto. Mas, infelizmente, de uns 10 anos para cá, eu tenho notado que o nome Jesus não tem sido mais falado nessa época. Era muito falado antes. E agora não é falado. Foi substituído por um outro personagem chamado Papai Noel. Quem era Papai Noel? Papai Noel era um padre que distribuía presentes, que era, na época dele, e ele chamava São Nicolau, ele chamava Nicolas, e na língua americana, na língua inglesa é Santa Claus, né? E isso foram transformando como se os babilônicos já tinham esse costume de dar presentes nessa época, para comemorar a vinda de Tamuz, ele continuou, né, os povos do norte da Europa já comemoravam, e foi uma adaptação. E chegou até o ponto de hoje de ninguém mais falar de Jesus, agora é Papai Noel. Papai Noel. Que é um personagem muito simpático, barbudo, que dá presente. Só que ele tem umas coisas interessantes, né? Ele entra nas casas não pela porta, ele entra pela chaminé, ou pela janela, e a Bíblia diz que quem entra pela janela é ladrão. Outra coisa interessante desse personagem é que ele é um papai, que ele aparece uma vez por ano, para dar presente. Muito comum esse personagem hoje em dia. Muito comum. Ausência, bastardia de paternidade. Mas de todos os malefícios que esse personagem causa, o principal é que por muitos anos nós acreditamos, quando crianças, acreditamos que ele existe. E a gente confunde um pouco dele com a figura do Papai do Céu. E quando você está um belo dia, lá com a sua família, e chega uma prima sua, um primo fala assim, e você fala assim, Papai Noel, não sei o que lá. Aí a pessoa fala assim, você é bobo, rapaz. Por que bobo? Você não sabe não que Papai Noel não existe, não? Você
fala assim, como não existe? Lógico que existe sim. Aí a pessoa fala, não, você é louco, você é bobo. Ô vó, fala para ele, para ela. Existe? Lógico que não, filho, você é bobo, você está grande já, você sabe que não existe. A pessoa fica paralisada assim. Ou seja, tudo era uma mentira. Papai Noel não existe e Deus também não existe. E por muitos anos a pessoa fica olhando para Deus como uma fantasia. E ela passa muito tempo perguntando se ela não está envolvida em mais uma mentira. Se não é mais uma história que contaram para ela. Isso causa uma ferida de desconfiança na existência de Deus. Entre tantas coisas. Então eu quero declarar para os irmãos, queridos, que diante desse personagem Jesus, não seja hostil e nem seja indiferente, adore-o. Adore-o não somente nessa época, adore-o em todo o tempo. Adore com os seus presentes, adore-o com a tua adoração. Quando os sábios entregaram mirra, ouro, incenso, eles estavam declarando, eles estavam dando presentes e confirmando as funções daquele personagem, daquela pessoa. Mas eles também estavam fazendo o seguinte, que eles iam entregar riquezas para aquele que merecia toda a riqueza. Ouro, entregar os dons e talentos, ou seja, o seu sacerdócio, entregar a sua unção. Então, o que é unção? É quando você é chamado para fazer alguma coisa. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu quero terminar essa palavra dizendo para que você vá para a sua casa e aproveite esses dias para meditar sobre tudo isso que eu falei. Se você quiser ouvir de novo, foi gravado, você ouve de novo. Adore o Senhor Jesus, adore-o Ele na sua majestade, adore-o no seu santo templo, adore-o através do amor entre os irmãos. Procure não permitir brigas e contendas. Se você perceber que as pessoas estão bebendo, sai fora de confusão. Seja amoroso, ajude. Toma cuidado com as brigas de família. Porque você precisa deixar um canal aberto para você poder pregar. E se tem alguém na tua família que está enfermo, ore, impõe as mãos, unja com óleo, cure essa pessoa. Se tem alguém em depressão, porque essa época muita gente tem saudade da mãe, do pai que morreu, do filho que morreu, do tio, da pessoa que amava. Nessa época é uma época de família, então muita gente pensa em suicídio nessa época. Seja pronto para consolar as pessoas. E toma cuidado para não entrar em nenhuma armadilha. Lembra que Jesus nasceu. E Ele vive aqui, Ele está aqui. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Amém? Quero orar agora.